demais esse assunto de agora que eu convido você a participar com a gente desse bate-papo incrível com garotos propaganda que moram no nosso coração até hoje. Roda o TBT. E o TBT do Revista da Manhã desta quinta vai relembrar alguns personagens que marcaram época nos comerciais da TV brasileira. Quando eu uso, eu lembro da minha mãe. Atores que representaram marcas famosas e que até hoje nos fazem recordar dos jingles, bordões e cenas. Tio, aperta o 21 pra mim. E como recordar é viver, vamos fazer uma viagem no tempo com alguns ícones da publicidade. Oh, desculpa, tio. Eu vou baixar, tá? Polos, né, Sebastião? Gente, que legal. Tô batendo um maior papo aqui já com ele, porque eu tô tietando. Não tem como não tietar. Olha só quem tá aqui no estúdio. Impossível. Sebastião Sou, meu querido. Prazer te conhecer, bem-vindo à Revista da Manhã. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês que estão em casa, e faço votos que nós consigamos ter um bate-papo bem agradável, né? Sim, com certeza. Dúvida, gente. Com Até certeza. Porque lembrar do passado é lembrar de tanta coisa boa, né? Ainda mais você que viveu momentos tão incríveis. Foram quantos anos à frente da propaganda? Eu acho que vai ser impossível a gente não falar marca aqui hoje, né? Impossível, Vamos combinar, porque a gente olha para as pessoas e já lembra na hora. Exato. Foi quanto tempo à frente da propaganda da C&A? Mais de 2 décadas. Mais de duas décadas. Uau! E me fala uma coisa, você aprendeu tudo que você mostrava pra gente na propaganda para fazer aquilo? Ou aqueles talentos foram construídos ao longo dos anos? Você já queria ser dançarino? Você se preparou para isso? Então, a minha relação com a comunicação vem desde a base, né? Tive a oportunidade de, com 12 anos, trabalhar com Oswaldo Montenegro, Que legal. Cássia Eller, né? E fiz balé clássico, fiz dança moderna, Martha Graham, todas essas influências e muitos livros, né? A literatura também sempre me estimulou a ampliar as visões e tornar-me quem eu a cada momento me mostro. Porque era demais te ver dançar, né? Nossa, E durante eu um período... confesso que eu ficava embasbacado com as campanhas, que eu era pequenininho, eu falava, gente, como que esse homem consegue dançar tão bem assim? Parece que você não dançava, você flutuava no chão, assim, era uma coisa impressionante, parecia que não estava tocando o chão. Eu falava, gente, como é que pode? Você imagina quantas pessoas você inspirou ao longo dessas 2 décadas? Eu vou dizer para vocês quem me inspirou. Fred Astaire, James Brown, Tony Tornado. Então, eles me inspiraram. Faço votos que eu esteja tendo oportunidade de fazer isso com as novas gerações, né? Sebastião, teve mais bom. uma pessoa que inspirou muito a gente, tá no Skype também para entrar, não é verdade, Rê? É, o Carlos Moreno, que você de casa também conhece. Olha ele aí, o garoto propaganda da Bombril. Hoje a gente vai fazer propaganda pra Chuchu aqui não também. Não tem problema. Bem-vindo, Carlos. Que delícia falar com você mais uma vez, meu querido. Muito obrigado, o prazer é meu estar aí com vocês. Olá para todo mundo, olá para os telespectadores, olá, Sebastião. Salve, querido. Carlinhos. Prazer te rever sempre. Vocês já se conhecem, com toda Nós certeza. já contracenamos juntos em algumas campanhas. Que legal. Não me lembro dessas. Agora, Carlos, você... Inclusive, falando em tempo, né, que o Sebastião já disse aqui que foram mais de 2 décadas, você chegou a bater recorde que, inclusive, foi pro Guinness, não é isso? Eu fiquei 35 anos contratado pela Bombril. Em 1995, 96, a gente entrou para o Guinness como a campanha que mais tempo ficou no ar com a mesma equipe. Não só eu, mas a equipe de criação, a equipe de direção, enfim. Então a gente tem esse recorde. E foram tantos personagens interpretados ao longo desse tempo. Você faz uma ideia de quantos costumes, né? Quantos figurinos diferentes e quantos personagens você encarnou nesses anos todos? Então, eu tenho uma conta, são mais ou menos umas 100 caracterizações. Eu digo caracterizações porque, na verdade, a ideia, que foi uma ideia do Washington Oliveto, é que assim, o personagem se mantinha, mas ele estava caracterizado como outras personalidades que estavam em destaque naquele momento, por alguma razão. Personagens da política, do esporte. Era um personagem dentro do personagem. Isso, o personagem brincando de ser outra pessoa. Gente, que fantástico. E quantas campanhas foram no total, nesses 35 anos? Eu acho que foram mais ou menos 400 campanhas que a gente... Gente, é muita coisa, né?
Eu imagino, Carlos, que as pessoas no mercado ainda hoje te parem e perguntem, mas vale a pena mesmo comprar esse produto? Ainda hoje você serve como referência para o Bombril, Carlos? Olha, hoje nem tanto, mas na época que eu estava no ar, por conta do comercial da Bombril, realmente, às vezes eu era abordado no supermercado, as pessoas me perguntavam, mas você acha que está... Principalmente pessoas de gerações antigas, falavam, antes eu comprava o Bombril, durava muito tempo, agora ele enferruja muito rápido, você tem que fazer alguma coisa. Cobravam ainda por cima. Ai, que demais. E não é à toa, né, que na verdade esse produto ficou como referência, assim como para determinar alguns produtos a gente não fala o nome do produto e sim da marca, exatamente. Né? No caso da Bombril, a propaganda ao longo desses anos ajudou a eternizar a marca como uma referência nacional, né? Exatamente. Obrigada, Carlos. O Bombril virando referência do produto, não é? Porque, na verdade, é uma esponja de aço. Tem várias marcas de esponja de aço, mas o Bombril se fixou na mente dos comerciadores. Que você desenvolveu ali, né? A gente está com um probleminha no áudio, por isso que eu vou ter que me despedir de você um pouquinho antes da hora, Carlos. Mas eu te agradeço demais a participação no nosso TBT de hoje. Foi muito legal relembrar esses momentos e assistir enquanto a gente conversava com você. Esses momentos são bacanas, inesquecíveis da TV brasileira, né? Do comercial da TV brasileira. Obrigada, meu querido. Muito sucesso para você. Até a próxima. Tchau, Carlos. Obrigado pela participação. Agora, vamos falar sobre o início. Eu gosto dos inícios porque eu acho que isso inspira as pessoas. Tem muita gente que vê o fim, mas não vê o meio e não vê o que deu start na vida da pessoa, como ajudou. Porque, de repente, a pessoa pode se identificar com aquela história, né? Como chegar lá? O que você fez? Como é que foi o processo de escolha? Como é que foi o processo da lapidação do seu personagem para você atingir o posto que você atingiu? Então, como eu havia dito, eu venho de influências do balé clássico, do tap dancing, do teatro, da literatura. Todo esse mundo de informações veio construindo meu caráter. E no momento que eu estava fazendo um musical chamado Emoções Baratas, dirigido pelo José Posse Neto, eu fiquei sabendo que teria uma audiência para a campanha de um filme publicitário para fazer promoção de uma grande marca. Até então eu não sabia. Então eu recebi a trilha sonora e tal, e diante dessa trilha sonora eu desenvolvi o personagem com as influências que eu lhes falei, que é Fred Astaire, Ella Fitzgerald, Elis Regina, Tony Tornado, Simonal, todos esses grandes artistas. Eu bebi dessas influências e construí esse personagem com os olhos arregalados, movimentos largos, e que foi aceito pelo público brasileiro de uma forma tão surpreendente que eu falei, caramba, eu imaginava algo um pouco mais modesto. Então era você que construía as coreografias, inclusive. Exatamente, todo o movimento, aparecer diante da câmera, subir, aparecer do lado, pular, girar. Gente, puxa vida, devia ser muito fácil trabalhar com você, era ligar a câmera, vai, cria aí, Sebastião, manda ver. Antes de continuar o papo com o Sebastião, eu quero que... Eu desafio você, tenho certeza que você se lembra desse garoto propaganda também, pode rodar. Você é nova aqui no prédio, né? Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim. Primeiramente, agradecer o convite para participar da Revista da Manhã, com a Regiane e o Gabriel. Agradeço muito, pena que não pude estar aí. Acho que vocês devem saber, eu sou o ator que deu vida ao tio Suquita. E foi muito gozado porque, desde o início, a gente gravou esse comercial e eu fui em novembro, gravei, não foi ao ar. Antes de ir ao ar, eu fui para a Argentina fazer uma participação na novela Chiquititas. Então eu não tinha noção do que estava acontecendo aqui depois que ele foi para o ar. Sabia por telefone que tinha dado certo e tal. Mas quando eu voltei num dos intervalos de gravação que eu vim para o Brasil, eu fiquei assustado. De verdade que eu fiquei assustado, porque eu não podia sair na rua. Todo mundo me reconhecia, jovem, então os jovens corriam atrás, berravam, falavam um monte de bobagem sobre a menina. Bom, foi muito divertido, mas assustador também. Enfim, é isso aí que eu tenho a falar, eu só tenho a agradecer vocês e que esse comercial realmente só me acrescentou, só me trouxe coisas boas, tá? E continuem seguindo a gente, logo vem novidade por aí, tá? Muito obrigado pela participação.
Um beijo e fique em casa e use máscara, tá? Por quê? Na boa, tio, sua turma é bem maior que a minha. Era de morrer de rir. Querida, a gente que agradece Roberto Arduin, esse ator maravilhoso, que também imortalizou um personagem que foi motivo de riso em tantas campanhas, né? Muita Feitas gente por não esse refrigerante. entende ainda, né? Ah, desculpa, mas a gente tem que falar aqui o nome da marca. Tem gente que ainda não entende hoje em dia quando a gente fala assim, ah, é o tio da Suquita, né? É. Eu me refiro hoje a mim como gente tio da denuncia Suquita. a nossa idade, né? Exato, mas muita gente não entende, gente. Mas se você nunca tinha visto a campanha, era essa. É maravilhosa. Não, é é muito bem maravilhosa. construído esse personagem, né? Sim. Com o suéterzinho no ombro. Demais. Muito bom. Olha, um ator incrível que, inclusive, você já teve a oportunidade de ver no teatro, já ouvi né, no Gabi? teatro algumas vezes. Roberto é incrível também. Roberto é um querido. Muito obrigada, viu, pela participação aqui no Revista também. Agora, eu queria história, Sebastião. Uhum. Você se lembra de algum momento bem interessante, bem memorável da sua carreira, que seria legal compartilhar? Porque dia de TBT é isso, né? De lembrar, de voltar lá no passado. E aí? Teve um momento muito louco, são vários. Eu vou destacar um aqui que foi o surreal. Eu estava indo para a praia, no litoral, para gravar um comercial de verão e com minha esposa. E quando lá chegando, tinha um balão que a empresa fazia publicidade, um balão enorme, já ancorado assim. Eu falei, opa, vou andar, vou viajar de balão, né? Que coisa que eu nunca tinha feito na vida. Mas só que eu percebi que o César Charlone, que é o fotógrafo, estava no cesto. Eu achei estranho. Eu falei assim, mas não era eu que deveria estar no cesto e ele filmando de fora? Mas tudo bem, mas como eu era meio sem noção, continuou sendo. Falei, legal. De repente, uma das pessoas sugeriu, por que você não amarra a sua mão na corda para a gente só levantar um pouquinho, meio metro do chão e tal? Eu falei, tá Já bom. tô com medo do fim dessa história. Aí Sebastião. amarrei a corda aqui, segurei no pé. Nessa ocasião, o figurante era a Adriane Galisteu. Adriane Galisteu de figuração. Exatamente, gente, legal. estava na praia assim. Então, amarrei a corda na mão, né, o balão estava a alguns metros de distância, e aí soltaram o hélio. De repente o balão começou a subir, a praia começou a ficar pequena. Pelo amor de Deus. Eu falei, gente, eu acho que... Você tem ideia Acho de que quantos deu metros ruim. você subiu? Eu sei que foi muito alto. Eu né? imagino, Muito alto, nessa muito hora alto. me daria uma taquicardia gigante. Mas assim, foi... E você manteve o sangue frio pra ficar ali segurando. E a Você sou eu, força? já... E a força pra segurar? Afinal de contas, eu estava em cena, eu tinha que manter a pose, né? E manteve o personagem. É verdade. E o pessoal fazendo figuração assim, feliz e contente. E batendo palma. e Normal, tal, tá no né? script, gente. Ele tem de 25 subindo metros pra e cima tal, mesmo, tá né? tudo bem. Sua mulher tava lá. Eu estava, e depois quando ela desceu, Quase ela infartou. ficou maluca, né? Porque... Mas foi uma experiência muito importante, dentre várias que eu já tive, né? Nas campanhas publicitárias e também visitando os locais onde os públicos estavam presentes. As pessoas sempre foram muito amáveis. Então, eu fui abrir uma loja no Rio Grande do Norte e lá, estando lotado de pessoas, e eu saía dançando com uma banda. De repente, estava gente vindo de todos os lados e tinha uma floreira. E eu não tinha outro caminho para ir, então subi na floreira. Só que eu não sabia, eu não tinha noção e era cheio de espinhos. E tinha a banda que começou a tocar e eu, ai, pessoal, Foi uma... Eu falei, ai, Que maravilhoso! Ai, que história incrível! Então, Muito bom. Você sabe que um dos meus sonhos era ir pra balada com você, né? Imagina dançar a noite inteira com o Sebastião, gente. Ia aprender passinho. Ia dançar muito. Mais uma garota propaganda agora, que também deixou muita saudade, marcou uma geração inteira, inclusive a minha. Pode rodar. Lembram-se daquele comercial, o primeiro a gente nunca esquece? O primeiro Vale Zero a gente nunca esquece. Então, sou eu mesminha, aquela menininha do primeiro sutiã. No momento que eu abro a caixinha e vejo o primeiro sutiã, eu estava assim com um pouco de dificuldade de fazer pela minha pouca experiência como atriz na época. Eu tinha só 11 anos, hein? Washington até escreveu esse livro lindo, o primeiro a gente nunca esquece, com a minha foto aqui na capa, que é a foto da campanha. Quem quiser saber mais um pouquinho desse premiadíssimo comercial, é só dar uma olhadinha nesse livro que tem também, tá?
Ai, mas é uma linda. Obrigada, Patrícia Lucchesi, sua querida. Olha, é muito interessante ver o tamanho da influência da propaganda na vida e no comportamento das pessoas também, né? Uhum. Porque essa campanha especialmente até me arrepiou de ver, fiquei toda arrepiada. Porque é muito legal ver o quanto isso mexeu com a cabeça das meninas nessa época, que transformou realmente esse momento numa coisa especial. Se eu falar pra vocês que eu me identifiquei absurdamente com essa propaganda nessa época e que eu tenho o meu primeiro sutiã guardado até hoje por causa disso. Você também, Rô? Olha que maluquice. E é interessante porque hoje existe justamente um movimento contrário da libertação, não um sutiã. Hoje em dia tem uma coisa de liberdade entre muitas mulheres. Tem um movimento contrário. Mas nessa época o movimento foi justamente esse. Como se o sutiã realmente fosse um divisor de águas na vida da mulher. É o impacto da publicidade, Rê. Muito fantástico. Assim como o Sebastian, quando ele fez as campanhas da C&A, quando ele começou a fazer as campanhas, né, eu era uma criancinha e eu entendi já desde pequeno que o homem poderia fazer muito mais coisa do que apenas jogar futebol, né, que era uma coisa com a qual eu nunca me identifiquei e faz parte da campanha. Aliás, que você acha ele muito pioneiro, inclusive falando uma representatividade, né? Exatamente. Eu quero cobrar dos meus pares royalties. Muito bom. Maravilhoso, gente. Olha, é o seguinte, eu por mim ficaria uma tarde inteira batendo papo sobre isso, porque o assunto rende muito. Quero agradecer demais sua presença aqui, Sebastião. A gratidão foi um é prazer minha. ter aqui no Revista, A gratidão é minha e eu faço votos que vocês continuem tendo motivos para gostar e me acompanhar nesse novo momento que eu estou vivendo, né? Onde, através da TV Cultura, todo sábado nós estamos com um programa no ar que chama Cultura e Design. Ai, que legal. Design das coisas e tudo mais. Caso queiram ter mais informação, do Sebastian.sou, Instagram, porque assim, existe o influencial digital, né? E existe o influente. Eu era o influente na época das campanhas tradicionais e agora estou vivendo nessa transição do mundo digital. Muito bom. Né? Obrigada, meu querido. Vou agradecer a todos, demais, então. O Roberto, você faz contato através do Instagram, @RobertoArduin, com N no final. O Sebastian, como a gente já falou aqui, @Sebastian.sou, tá bom? Sou de alma. E a Patrícia, no Pati Lucchesi. Você vai escrever com 2 Cs, H, tá bom? E S, tá bom? @Pati Lucchesi. Obrigada. E obrigada também ao Carlos Moreno, que não tem o Insta dele aqui, mas se você procurar, com toda certeza você acha aí, tá bom, querido? Com certeza. Obrigada mais uma vez, meu amor. A gratidão é minha. minha. Tá bom?